Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Essa é uma carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. E por que essa afirmação é tão pertinente, tão apropriada para a realidade do dia de hoje? Porque a maior parte das pessoas vivem debaixo dessa pulsão. A pulsão por ganhar dinheiro. A pulsão por conseguirem alguma coisa a mais que gere algum bem-estar que elas consideram ainda não ter sobre a sua própria vida. E quando a gente vive debaixo dessa pulsão, nós gradativamente vamos nos tornando indivíduos com algumas características. E a primeira delas é que, percebendo ou não, a gente passa a viver em função do outro. A gente passa a medir a própria vida em função da vida do outro, e não só a nossa própria vida, como a vida dos nossos filhos, como a vida das pessoas que nós dizemos querer bem. O elemento pivotal da nossa caminhada passa a ser a comparação naquilo que o amigo tem, naquilo que o filho do vizinho tem, naquilo que o colega do trabalho tem e que porventura eu ainda não tenha. Quando a gente passa a viver debaixo dessa pulsão, a gente também se torna um indivíduo que passa a crer que a vida só começa a ganhar algum significado quando a gente passa a conquistar algumas coisas na existência. Então eu vou me sentindo alguém na medida em que eu vou possuindo determinadas coisas na vida. É aquele velho discurso de se tornar alguém, desse modelo de sucesso fajuto, idiotado, embabacado, que a vida vai nos propondo e que a gente vai desembrulhando o pacote e vai comendo todas as bolachinhas açucaradas que nos são dadas a comer. E a gente vai moldando a existência a partir desse modelo de sucesso, desse modelo de vida do se tornar alguém. E para se tornar alguém eu preciso conquistar algumas coisas, eu preciso atingir determinados patamares, eu preciso fechar determinados ciclos, porque se não for assim eu me sinto um ser incompleto. E isso tudo é fruto dessa pulsão. Eu vou desenvolvendo uma psique do ter para ser. Eu não sou, independente daquilo que eu possua, eu preciso garantir a minha vida diante do outro em função daquilo que eu tenho para apresentar. E eu vou me sentindo cada vez mais poderoso ou cada vez mais confiante a partir disso tudo que vai se encaixando em mim e que equivocadamente vai me tornando alguém. Mas há uma outra característica quando essa pulsão passa a tocar a nossa existência, que é o fato da gente passar a transformar tudo aquilo que é supérfluo em essencial. A vida passa a inverter o significado das coisas. A gente passa a chamar de essencial aquilo que não tem nenhuma necessidade de essência sobre a nossa existência. Só que a gente já não consegue mais imaginar uma vida sem aquilo. Uma outra característica é que a gente se torna um indivíduo que existe debaixo de ansiedade. Um indivíduo que o tempo todo está com o coração aflitivo, seja por conquistar alguma coisa, ou seja para manter o status quo, para se manter aquilo que tem.
E há uma outra característica, e aqui eu estou falando de maneira muito superficial, porque eu poderia falar sobre dezenas e dezenas de caracterizações que essa pulsão por dinheiro geram na nossa vida. Mas uma outra transformação no nosso ser é que nós gradativamente também vamos nos tornando indivíduos muito pouco gratos por aquilo que temos, por conta da ânsia daquilo que ainda não temos. Então a gente vai perdendo a dimensão daquilo que nos cerca todos os dias, daquilo que nos é dado como dádiva de Deus, como bondade de Deus, todo santo dia, por conta desse frisson interior, dessa murmuração existencial em função daquilo que eu não conquistei ainda, daquilo que eu não possuo ainda. E uma parte aqui: se o indivíduo ainda for um crentão bem religioso, ele se torna um ser mais angustiado ainda, porque ele começa a chamar tudo isso que é uma necessidade interior de um coração insaciável e de um coração absurdamente ingrato, ele vai chamando tudo que ele não tem ainda de promessa de Deus para a sua vida. E é sempre a promessa do que vai acontecer, a promessa do que vai se realizar, é a promessa do que Deus fará, e a promessa, e a promessa, e a promessa, e a promessa, e o camarada vai vivendo nessa toada de uma vida que nunca se concretiza e não consegue perceber que a promessa de Deus é a dádiva da graça no dia que se chama hoje. Mas talvez você não seja um crentão, talvez você seja, mas se você não for, o fato é que isso tudo vai adornando a nossa vida quando a gente vive debaixo dessa pulsão, que é viver em função da grana, do dinheiro, e a gente vai chamando isso de necessidade que a minha família tem, porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, porque eu não quero que falte nada na minha casa, e a gente vai dando um monte de vestidura para algo que na verdade é um bater compulsivo dentro de nós. E qual é o caminho do Evangelho? O caminho do Evangelho é de uma vida que tem como ambição crescer para dentro. É de uma vida que tem como significado ver a transformação interior. É de uma vida que é independente do que se tem. É de uma vida que enxerga menos as próprias necessidades por enxergar a necessidade do outro. E quanto mais se enxerga a necessidade do outro, diz Isaías, mais Deus enxerga e opera nas minhas próprias carências interiores. É de uma vida que tem como ambição se parecer com Jesus. É de uma vida que tem como ambição chegar à afirmação que o Evangelho faz a partir de Paulo, nada tendo, mas tudo possuindo. É de uma vida que chega ao patamar existencial que pode declarar com toda a verdade: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é viver debaixo de escassez, e eu aprendi a viver pleno e satisfeito em toda e qualquer situação, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Você já parou para pensar como é maravilhoso ter esse sentimento de completude no ser, ter esse sentimento de pacificação interior? Ótimo, se a minha vida hoje vive bem financeiramente, se eu tenho um bom contra-cheque, se eu tenho uma boa casa, se ela é própria, ou se eu tenho um carrinho para me locomover todos os dias, mas isso não é a essência da vida, isso não é o significado do ser. Como diz Jesus, a vida de um homem não ganha significado na quantidade dos seus bens, porque assim como a vida dá, a vida tira. Porque se o nosso
porto seguro, se o nosso alicerce for essa efemeridade, meu amigo, nós estamos ferrados. Porque um dia desmorona tudo, um dia não há contra-cheque, um dia não há casa, um dia não há carro, ou pode ser que nunca haja casa própria, nunca haja carro, e você vai viver debaixo dessa aflição, dessa necessidade por querer se sentir alguém a partir do momento em que você conquistar isso. O que eu quero dizer é que a proposta do Evangelho, no que diz respeito a se sentir inteiro, a se sentir completo, a se sentir satisfeito, é de um caminho muito mais simples, é de um caminho muito mais genuíno para a vida. É poder chegar à dimensão do que o Antigo Testamento fala a partir de Abacuque. Ainda que não haja boi no curral, ainda que o fruto da oliveira minta para mim, ainda que tudo se torne uma desesperança na perspectiva humana, todavia eu me regozijarei no Senhor. É olhar para a vida de Jesus, que afirma que ele não tinha onde repousar a cabeça, que ele não tinha onde se recolher à noite. E não há homem que tenha vivido a plenitude humana com mais inteireza, com mais significado de vida e existência do que ele. O caminho do Evangelho, meu amigo, é para que a gente aprenda a encontrar o significado da vida não nessa proposta falaciosa de sucesso, porque isso é como castelo de areia, isso é cadafalso, isso é mentira, é engodo, é fantasia. A plenitude da vida está em se crescer em Deus. A plenitude da vida está em você olhar para você daqui a 30, 40 anos com os cabelos brancos e ver que ainda que você não tenha uma poupança maravilhosa, ainda que você não tenha uma casa de praia, ainda que você não tenha casa própria que você tanto sonhou, todavia você vê que você se tornou um homem sábio, você se tornou um homem manso, você se tornou uma pessoa que aprendeu a dominar a si própria, você se tornou uma pessoa que aprendeu a perdoar, você se tornou uma pessoa que aprendeu a amar, você se tornou uma pessoa que aprendeu a dar a outra face, você se tornou uma pessoa que aprendeu a suportar a fraqueza do outro, você se tornou uma pessoa que aprendeu a não olhar para a própria vida com o egoísmo existencial que a maior parte das pessoas se enxergam todos os dias. Você aprendeu a ser uma pessoa muito melhor, muito mais rica, muito mais cheia de vida do que a pessoa que você é hoje. Você se tornou uma pessoa muito mais verdadeira, você se tornou uma pessoa muito mais honesta, você se tornou um amante da sua mulher muito mais inteiro, um amante do seu marido muito mais dada a ele, você se tornou um pai muito melhor, você se tornou uma mãe muito melhor, você olha para os teus filhos, olha para os teus netos, todos se sentam à mesa e ainda que só tenha pão e um copo de água, todo mundo ri, todo mundo se alegra, a paz na sua casa, ainda que você more num barraco, ainda que a situação que te cerque seja muito frágil, todavia você vive num ambiente de amor, você vive num ambiente fraterno, você vive num ambiente de amigos, você vê que há amigos que se tornaram mais próximos do que irmãos nos momentos em que você não tinha nada para dar para eles. Você quer riqueza maior do que essa? Não há, meu amigo, porque isso é o significado de se tornar rico para Deus. Eu digo isso porque isso mexe profundamente com o meu ser, como ambição de vida, como proposta de caminhada. E como vai ser bom se você também crê, não no que eu estou te dizendo, porque eu sou um ser relativo, eu sou um ser cheio de complicações interiores, mas no que o Evangelho nos afirma. É isso que eu tenho para compartilhar.
espero que você possa pensar seriamente e rever toda a sua vida a partir dessa promessa de vida. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.